Ora viva, estamos de volta ao Clube dos 52. O Observador faz 10 anos e desafiou 52 personalidades para pensar no futuro do país e o que gostavam de ter daqui a 10 anos. O convidado de hoje é Jorge Rebelo de Almeida, empresário. Em 1986 deixou a advocacia e fundou a Vila Galé, que é presidente do Conselho de Administração. Hoje o Grupo Vila Galé é um dos principais grupos hoteleiros nacionais do país e integra também o ranking das 250 maiores empresas mundiais deste setor. Vamos falar da organização do território, descentralização e simplificação. Jorge Rebelo de Almeida, antes de mais, obrigado pela disponibilidade. Bem-vindo ao Observador e a este projeto, o Clube dos 52. Escreveu um artigo que é publicado juntamente com esta nossa conversa e no artigo que escreve a propósito disto, no título fala de apatia e decadência, está descontente de alguma maneira com a forma como o país tem evoluído e tem sido governado e aponta que como uma das principais reformas a realizar a reorganização administrativa do território, a que chama Arrumar a Casa. O que é que isto seria? Vamos lá ver, nós temos uma organização territorial que está manifestamente desajustada da realidade atual. Basta nós verificarmos que existem 308 municípios para um território que está cada vez mais concentrado, portanto o nosso interior continua a ter muitas câmaras municipais. E eu ouço normalmente, quando falo deste tema, que é um tema que me é caro, porque acho que, à semelhança do que acontece numa empresa, os problemas das empresas passam sempre, não por meter mais gente, não por pagar mais, passam por organizar a casa, porque muitas vezes o problema de mau funcionamento resulta de falta de condições para as pessoas trabalharem. E a nossa preocupação deve ser sempre esta. No país é igual. Nós, repara uma coisa, hoje temos municípios neste país como, sei lá, Porto Alegre. Porto Alegre já foi um distrito de grande dimensão. E a capital distrito? E a capital distrito. Mas repare, o distrito de Porto Alegre tem 15 câmaras municipais e não tem gente suficiente. Não há massa crítica depois em cada um deles. Não há massa crítica para ter 15 câmaras. E depois o que é que acontece? Tem 15 câmaras sem condições para trabalharem. Que esse é que é o principal problema. Se nós tivéssemos abundância de recursos, se houvesse 15 câmaras e houvesse recursos, mas quem fala de Porto Alegre fala também do Algarve, que é uma região muito mais desenvolvida, mas que mesmo assim tem 16 câmaras municipais, que também não justifica. Agora, se o Algarve não justifica, na minha opinião, 16 câmaras municipais, Porto Alegre muito menos, porque depois os municípios não têm um orçamento que lhes permita fazer nada. Eles esgotam a verba que recebem das cobranças poucas que fazem de licenciamentos, dos IMIs, dos IMTs, acaba por esgotar com o orçamento corrente, ou seja, não lhes sobra nada. Para pagar pessoal e despesas correntes. Não consegue investir. E, portanto, acha que devíamos fundir municípios de alguma maneira? Ou arranjar formas de organização? Eu ouço um discurso dos políticos sempre que eu, em alguns círculos, falo deste tema, de todos os lados políticos, hoje sempre uma resposta que é esta. Isso era preciso fazer uma revolução no país. E porquê? Porque os principais interessados nesta orgânica, aliás, repare, os próprios partidos estão organizados em distritais e em concelhias. E por isso eles próprios continuam a ter um modelo destes. É mais preocupante por eles. Porque pelas populações, Paulo, se nós fôssemos explicar bem às pessoas que não iam piorar nada, pelo contrário, iam passar a ter umas câmaras com condições para fazer coisas, podiam ter outros recursos, porque até do Orçamento Geral do Estado deviam ser atribuídos às câmaras mais meios, porque o futuro do país, em minha opinião, não é de perto nem de longe a regionalização. A regionalização é criar mais um escalão político que eu diria que com as nossas virtualidades nestas matérias só vamos complicar mais o país. Agora, outra coisa é descentralizar para as câmaras. Mas para descentralizar para as câmaras é preciso que a gente consiga criar menos câmaras e melhores câmaras e mais competentes. Por exemplo, este problema dos professores devia ser gerido a nível local.
Cada município devia ter, os que têm condições para isso, porque muitos têm condições para tomar conta de uma escola primária, quanto mais tomar conta depois do ensino preparatório ou secundário. O que é que acontece? Era preciso explicar bem às pessoas que iam ter melhorias, as câmaras podiam ser, as pessoas têm mais proximidade das câmaras que do Poder Central. E podiam intervir mais, se nós queremos que a democracia funcione. E tínhamos que ter meios para... Há municípios que não têm dinheiro para Não tem contratar massa crítica, um claro. arquiteto, um engenheiro com capacidade, com experiência. Então limitam-se a ter lá alguém, muitas vezes, que não tem condições sequer para fazer nada, depois não tem recursos para fazer investimentos, depois não tem gente habilitada para recorrer à captação de investimentos internacionais e dos apoios da União Europeia e por aí fora. E por isso não me Seria digam... talvez a tal revolução que muitos políticos lhe dizem quando fala desse assunto, não é? Que aconteceria. Mas é uma revolução num sentido positivo, porque quando a gente fala em reformar, é evidente que a gente nota que, por parte dos políticos, a tendência para fazer reformas é muito escassa. Isso explica o ponto a que estamos a chegar. Nós começamos por falar naquilo que eu considero o primeiro passo da reorganização do país, é começar pela reorganização administrativa, reduzir o número de municípios, como também nas empresas. Nós, em vez de termos um favorecimento, um conjunto de soluções de premiação das PMEs e das micro-nano empresas, nós devemos tirar um fundo para fomentar a associação, a fusão, a participação conjunta das empresas. Para se calhar massa crítica. Se calhar massa crítica. Que esse é um dos problemas. Deixe-me ainda ficar aqui no território. O Jorge Rebelo de Almeida, enquanto líder da Vila Galé, a Vila Galé tem mais de 30 hotéis em Portugal, de norte a sul, da costa ao interior, portanto conhece muito bem o território e não conhece apenas por ir lá passar uns fins de semana de vez em quando, mas conhece porque investiu em muitos deles. Acredita que o interior, de uma forma genérica, tem potencial económico, isto é, pode ser sustentável, ou vão sempre ser regiões em que nós, os da cidade, se quisermos, vão passar umas férias e um fim de semana, mas que não têm capacidade de sustentação económica? Eu não acredito nisso. Eu acho que nós temos... Vamos lá ver, turisticamente, vamos começar por algum lado. Turisticamente o interior é fabuloso. Eu acho que as empresas, quando atingem uma situação boa, como felizmente é o caso da nossa, eu entendo que nós temos responsabilidade social. Nós devemos ser solidários. Mas aqui nem se trata só disso. O meu interesse em apoiar e em desenvolver projetos no interior tem sido uma questão de antecipação do futuro. Nós temos que voltar ao interior. Vou-lhe dar um exemplo. No distrito que eu estou a falar, que hoje é um destino muito pobre, um dos mais pobres do país, que é Porto Alegre, nós fizemos 2 grandes hotéis. Fizemos um hotel na Cudelaria dos Cavalos Lusitanos, em Alter do Chão, e fizemos a recuperação do Convento de São Paulo, bem no centro, no coração delas, onde estamos a fazer mais um hotel diferente. Eu hoje só faço também coisas, não faço fazer mais por fazer mais. Faço mais porque tem que ser inovador, tem que ser diferenciado, e nada mais diferenciador do que a recuperação de património histórico. Isto tem-se estado bem com isso? É difícil, mas eu gosto de desafios, e como nós felizmente temos capacidade para nos aguentar com alguns percalços que possam surgir, quem só tem um hotel e vai começar por recuperar um edifício no interior vai ter dificuldades acrescidas. Nós, como temos uma dimensão grande, temos uma rede de operadores, agentes e de clientes individuais que hoje têm um peso, nós captamos 25% dos nossos clientes diretamente. E temos como temos também um peso muito grande no Brasil. Mas o que é que eu lhe ia dizer? O interior é o futuro, porque o nosso litoral, em alguns casos, tem já uma concentração. Não há turismo a mais, porque eu também lhe vou dizer que a minha opinião é assim. O problema de Lisboa, em algumas zonas da cidade, ter alguma concentração de gente é porque nós não temos feito uma coisa que eu ando há mais de 20 anos a dizer. Nós temos que preservar os centros históricos das cidades. Não é para os transformarem exclusivamente turísticos, é para serem mantidos autênticos. E nós temos que criar condições para distribuir mais harmoniosamente pela cidade. Por exemplo, a nossa feira popular que desapareceu. Está a falar de Lisboa. De Lisboa. Entre campos. E era para ir parar Carnido, para essa zona. Mas hoje o problema não é de Lisboa e do país em geral.
Nós tínhamos que ter uma agenda cultural, porque hoje a cultura é muito importante estar muito ligado. Eu a expressão que uso muitas vezes é que turismo e cultura têm que andar de mãos dadas. E têm que andar de mãos dadas, e o turismo não é nocivo para o país. Porque o turismo nem precisa de nada de muito específico. Só precisa que o país tenha um desenvolvimento equilibrado e harmonioso. Isto é, devemos apostar e levar cada vez mais turistas para zonas do país onde eles são escassos. Onde eles são escassos, onde vão adorar estar porque há condições. Por exemplo, voltando ao exemplo de Elvas, posso falar de menos, porque nós estamos no Douro, nós estamos em Manteigas, na Serra da Estrela, nós estamos agora Alentejo, vamos claro, para Miranda do Douro, que é muito longe. Nós somos um país que às vezes ficamos com a sensação que somos pequenos e outras ficamos com a sensação que somos gigantescos. A distância-tempo às vezes é longa. 5 horas e meia de carro, claro, para ir a Miranda. Mas Miranda é um lugar encantador. E apareceu-me aquela presidência de Câmara, vários vereadores a contactar-nos e a pedir por tudo para a gente ir fazer um projeto. E eu vou-lhe agora contar uma história muito engraçada. Eu comecei a olhar para isto um bocadinho na ótica da minha responsabilidade social. Eu digo, temos obrigação, temos capacidade financeira, e vamos ver, e vamos apostar, e vamos criar aqui mais um desafio para toda a gente, porque as empresas precisam sistematicamente de ter desafios para mobilizar as pessoas, para avaliar o mérito, para premiar o mérito dessas pessoas, para dar condições, para promover gente. Eu costumo dizer que na Vila Galé não é preciso matar o chefe para ter lugar a uma ascensão. O crescimento do grupo vai permitindo abrir novos lugares. Vai permitindo abrir novos lugares, mas deixe-me só finalizar dizendo-lhe o seguinte. Nessa primeira fase eu achei que era isso, mas hoje eu vou-lhe dizer, eu não tenho dúvidas que este projeto em Miranda do Douro, que tem ali nem envolvente um conjunto de cidades espanholas de grande dimensão e com poder aquisitivo, que aquele hotel vai ser um êxito. E vai ser um êxito. Vai captar turistas externamente à Espanha. Estamos a 3 horas de Madrid ali. Claro. Agora repare, dá um prazer tremendo nós chegamos a um sítio e começamos a vê-lo, como tem acontecido o mesmo no Brasil, que está decadente, que está acabado, que está a morrer. E depois a nova face que ele e de adquire, repente de alguma a maneira. gente faz o investimento e ele ressurge. Deixe-me voltar aqui, vitalidade. claro, a dificuldade que o Jorge Rebelo de Almeida também apoia, também aponta em termos burocráticos, se quisermos, para se liderar em projetos desses. Tem algum modelo ideal? Conhece muitos países e o modelo, por exemplo, licenciamento de unidades hoteleiras. Nós somos muito complicados aí. Nós somos terrivelmente complicados. E devo dizer com tristeza que está a piorar. Porque hoje o discurso, apesar de nós, por um lado, vemos os números e vemos que a administração pública tem um peso cada vez maior, mas a resposta da administração pública é cada vez pior. E hoje assiste-se a um fenómeno que é nós falarmos para diversos serviços da administração pública e que sistematicamente nos dizem que não podem fazer mais depressa porque não têm pessoal, porque não têm meios, porque não têm recursos. Ora bem, está aqui uma engrenagem que está tão complicada e hoje eu devo dizer-lhe, nós tivemos um ciclo, tradicionalmente sempre fomos burocráticos. Como o Brasil também é burocrático, nós uma das vantagens quando fomos para o Brasil e temos tido êxito no Brasil é que tínhamos algum traquejo em matéria de burocracia e de habituados a vencer essas dificuldades. Mas aqui em Portugal está a piorar outra vez a situação, porque há um desinteresse, há tal apatia que eu tenho falado ultimamente, muitas pessoas parece que não ligam, toda a gente critica tudo, toda a gente, em vez de se perguntar aquela frase clássica, de perguntar o que é que eu posso fazer pelo meu país, toda a gente só se preocupa o que é que consegue esmifrar do país. E esquece que melhorando o país, melhoramos todos nós. Porque essa história, essa dicotomia de dizer, como eu já assisti algumas vezes políticos dizer que o país está bem, mas as pessoas estão mal, não existe. O país e as pessoas são tudo a mesma... Confundem-se. Confundem-se, claro. E por isso têm que estar todos bem. Agora, o interior precisava de coisas, por exemplo. Nós estamos a falar neste momento à beira de cometer um erro tremendo. Para mim, este TGV Lisboa-Porto é um desastre histórico. Nós não temos dinheiro para fazer aquele TGV. Acha que não vai ser sustentável? Não é sustentável, não vai acrescer nada. Eu
uma pequeníssima parte daquele dinheiro dava para pôr aquela linha Lisboa-Porto a funcionar muito melhor. A que temos atualmente, O Alfa. com O Alfa, eu fui pendular. experimentá-lo aqui há 2 meses atrás. O Alfa, com algumas melhorias, dava um serviço perfeitamente capaz, é ambientalmente sustentável porque é elétrico, não tem poluição, evitava menos carros, a viagem faz-se muito bem, evitava também os aviões, porque o avião Lisboa-Porto, como temos poucos slots para captar turismo internacional, esta ligação de avião Lisboa-Porto também quase que, em minha opinião, era dispensável e reservar esse espaço para captar mais turistas internacionais, sobretudo de alguns mercados que estão a regressar a Portugal, como é o caso do americano dos Estados Unidos, e que é um turista ótimo, porque é um turista que paga bem. Gasta muito dinheiro. E gasta dinheiro. É um turismo que quer um padrão de qualidade bom. O brasileiro também tem crescido muito em Portugal, mas o brasileiro é um trabalho que nós andamos a fazer há 20 anos, porque esta história de irmos para o Brasil fazer projetos é uma via de 2 mãos. Nós levamos portugueses para lá, o Réveillon, nós enchemos vários hotéis no Brasil, no Réveillon com umas festas fabulosas, mas também o número de brasileiros para Portugal tem sido um dos mercados que mais cresce. Tem aumentado, mas gastam menos. Mas gastam menos. Gastam menos, depende, porque o brasileiro também é consumista. Eu há dias diziam-me que um dos focos da vinda dos brasileiros é ir ao Corte Inglês a Lisboa. É o cliente com o maior gasto, é o melhor cliente do Corte Inglês de Lisboa brasileiro. Por isso... Mas o Jorge estava a falar do TGV, de como considera errado, de facto, fazer a linha Lisboa-Porto. E Lisboa-Madrid. Há quem diga que Lisboa-Madrid devia ser a linha a fazer na alta velocidade. É a única linha TGV que se justificaria fazer, era essa. Aliás, antes de fazer o Lisboa-Porto, até o Algarve poderia justificar, mas, em minha opinião, também não justifica. Necessita de uma grande melhoria. Agora, o que é preciso em matéria de ferrovia? Era preciso, de facto, melhorar muito significativamente a rede ferroviária. Repare, nós temos também hotéis, temos 3 hotéis no distrito de Beja, temos um em Évora, e neste momento, e temos mais projetos para o Alentejo. A linha férrea elétrica não chega a Beja, que é uma capital distrito. Havia uma linha de férrea que ligava Beja ao Algarve, que desapareceu há 4, 5 anos e ainda lá está. Eu já reativei aqui há tempos, convidei uma série de gente da comunicação social e agentes de viagens e operadores e fizemos um comboio histórico, que era aquilo que o país precisava muito. Quando a gente fala como é que desenvolve o interior, é levar as pessoas que estão em Lisboa, oferecer-lhes percursos lindos que nós temos de comboio. No Douro isso já está a ser feito, de alguma maneira. No Douro está, mas está a andar para trás, porque havia até lá uma linha de comboio que estava a correr muito bem. E houve alguém que disse, não interessa referir quem, que dizia que aquilo que era um comboio para ricos. Ora, nós interessa-nos é captar até todos os segmentos. Os tais americanos, se quiser, ou alguém, os tais americanos ou com alguém capacidade competente de compra financeira deles, claro. e que querem coisas diferenciadas, era ter um comboio gastronómico como tivemos. Como nós fizemos esse exemplo de Lisboa a Beja e até ao Clube de Campo Vila Galé, para mostrar que era possível fazer-lhe uma mostra dos produtos portugueses. E outra coisa, mesmo para fechar, se nós gostássemos do interior, há uma linha, há uma estrada que eu acho que era nós temos 2 hotéis no Douro, naquela estrada que liga a Régua ao Pinhão. A Régua ao Pinhão. Epá, Paulo, você imagine a continuação daquela estrada Sobranceiro ao Rio até Foscoa. Era um espetáculo. E desenvolvíamos já fez a proposta a quem de direito? A gente fala com toda a gente todos os dias. Já falei em fazer... Hoje há uma coisa que por acaso melhorou no interior, que são estes passeios que em percursos... Os passadiços. Os passadiços. Em Madeira, muitas vezes. Tem sido uma coisa que é atrativa, porque nós temos que oferecer isto. Mas repare, continuamos à espera do Museu da Língua Portuguesa, ninguém se lembra de o fazer. E tínhamos a obrigação de o fazer, até se nós falamos na lusofonia, falamos disso tudo, tínhamos a obrigação de fazer um museu interativo, que nem sequer é um investimento muito pesado. Eu quando digo que o TGV Lisboa-Porto não se justifica, sabe porquê? Porque governar é, como nas empresas, como no país, é nós termos prioridades. É fazer opções. Temos que fazer opções e temos que gerir aquilo que mais retorno traga. E ficamos a conhecer as que seriam as suas, Jorge Rebelo de Almeida,
Portanto, massa crítica para os municípios, apostar, cruzar o turismo com a cultura, desenvolver o interior e também desburocratização. Jorge Rebelo de Almeida, foi um gosto. E recuperar património histórico. Recuperar património histórico, que o temos bastante e muitas vezes decadente, não é? Muito obrigado por ter aceito a integrar este nosso clube dos 52, Jorge Rebelo de Almeida, numa altura em que o Observador faz 10 anos. Obrigado, até à próxima. Muito obrigado.